Eu raras vezes uso o automóvel, mas de qualquer maneira, quando uso, me sinto incomodado, né? Como eu acho que a maioria das pessoas, com os engarrafamentos, com o fato de que muitos motoristas param no cruzamento, nos cruzamentos, né? Pensando só em si mesmos. E, além disso, observo também que o que todo mundo já observa, né? Que na maioria das vezes você tem dentro de um veículo de 1 tonelada, uma ou no máximo duas pessoas, né? Cada uma pesando 60 quilos, você tem 120 quilos. Então você tem algo irracional, né? Uma máquina pesando 1 tonelada para mover cento e poucos quilos. Além disso, também observo a quantidade de ônibus que tem nas ruas. Em parte se diz que são necessários, porque o transporte público seria alternativa para o excesso de veículos, né, que levam poucas pessoas. A outra alternativa seria estimular o uso de bicicletas e, quem sabe, motocicletas elétricas ou a combustão, né? O problema é que isso se torna inviável pela distância, se a cidade tem muitas elevações no seu terreno, né? E também nos dias de chuva. Agora, de qualquer maneira, me parece que caberia ao governo brasileiro, assim como todos os outros governos, ao invés de esperar que as descobertas venham dos países com um nível de renda mais elevado e com mais tradição em pesquisas científicas, né? Eu acho que uma das sugestões que eu daria para o governo brasileiro é incentivar, até com isenção de impostos, o design e, quem sabe, até a construção e produção aqui no Brasil de automóveis que já existem, não é novidade. Eu acho que a General Motors tem o Tigra, que não tem um banco traseiro, então o automóvel reduz muito o seu tamanho, né, que ocuparia numa rua. Eu acho que o governo brasileiro deveria financiar isso até com bancos públicos, ou quem sabe até com depois posterior isenção de impostos para incentivar a indústria, né? Que se produzissem automóveis que fossem usados apenas durante a semana, automóveis que não tivessem, por exemplo, o banco traseiro e talvez até não tivessem os porta-malas que os carros normalmente têm, né? Eu citei a General Motors, mas você também tem carros menores como, se não me engano, o Quinquecento da Fiat. Se bem que o preço é exorbitante, né? Um carro daqueles é muito mais caro do que os carros populares. Talvez eu acho até o dobro dos carros mais baratos. Então, acho que se deveria pensar em carros de menor tamanho. Quem sabe hoje em dia, até porque as famílias também reduziram de tamanho, um carro que levasse no banco dianteiro não só o motorista, mas o motorista e mais uma pessoa, né? Mas também tivesse um pouco mais de espaço para levar uma terceira pessoa no banco da frente. Acho que seria muito positivo. Um carro assim poderia ter seu preço reduzido, ou deveria pelo menos ter seu preço reduzido, até para incentivar as pessoas a adquiri-los, né, e usá-los pelo menos durante a semana. Em geral, se tem observado que as famílias, pelo menos da classe média, têm 2 carros. Quem sabe esses 2 carros, um deles poderia ser um carro que tivesse apenas o banco dianteiro e não o banco traseiro. Você poderia dizer, bom, mas enfim, talvez as pessoas devessem usar o transporte público. Mas aí, nesse debate, você observa aí, quem sabe, uma reprodução da ideia de que você, ao tentar estimular as pessoas a usar o transporte público, estaria tentando tirar delas o direito de escolher o caminho que melhor lhe agrada, né? Parece que nesse debate de ônibus versus automóveis, você está reproduzindo a ideia de capitalismo versus socialismo. Isso nunca vai dar certo.
Até porque eu acredito que o melhor sistema de vida é um sistema que concilie os interesses públicos, e públicos que eu quero dizer da sociedade, né? Com os interesses individuais. E eu acho que nesse ponto nem o transporte público daria certo, ou dará certo, nem o transporte individual atual, com carros de 1 tonelada, que tem capacidade de levar 5 ou 6 pessoas, quando na verdade são usados para levar uma pessoa só, né? Talvez num esforço dialético de conciliar o interesse da sociedade com o interesse individual, seja este que eu ofereci, a ideia de se pensar um governo a apoiar, né, o desenvolvimento de carros menores, mas não são carros menores a ponto de pensar em carros quase uma miniatura, né? Eu estou falando em carros que tirem aqueles espaços que não são tão necessários durante a semana, né? Que é o banco traseiro e um bom espaço no porta-mala que poderia ser quase totalmente excluído. Acho que caberia ao governo brasileiro pensar nisso. Quem sabe um veículo do futuro seja muito parecido com o Segway ou Segway. Ele é um veículo que é elétrico, só que lembra muito um patinete, né? Motorizado. E o problema é que ele talvez não tenha a velocidade que se espera de um automóvel e também a sua proteção, por exemplo, em dias de chuva. Mas eu estava vendo no site do Segway que eles estão pensando em veículos até fechados. São monocarros, né? São carros que vão levar apenas uma pessoa. Esse seria o veículo ideal para um dia de semana, onde as pessoas querem ir para o seu trabalho de forma confortável, escolhendo o trajeto que melhor lhe agrada, né? E também lhe protege de chuva e sol forte. E quem sabe os carros mais espaçosos possam ter lugar e uso no final de semana, ou em horários que não são aqueles horários que as pessoas usam, chamada hora do rush, né? Ou aqueles horários de ir para o trabalho às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e nem aqueles horários de retorno do trabalho, 6, 7 horas da noite, né? Acho que poderíamos conciliar com veículos menores, quem sabe radicalmente menores, como o Segway, um Segway com capacidade de velocidade, de imprimir velocidade e que dê segurança também para os usuários. Um veículo desses poderia custar 1/3 do que custa um automóvel, né? Será que as pessoas por 10 mil reais aceitariam deixar seu automóvel de 1 tonelada em casa apenas para usar em horários onde não tenha muito trânsito, né? Horários no meio da tarde ou depois da noite, ou no final de semana, né? Mais para a sua vida social, e usar veículos individuais para o seu deslocamento, para o seu trabalho. Você poderia pensar, bom, mas e o filho, né? E os filhos pequenos? Bom, talvez esses veículos individuais não sejam apenas para uma pessoa, poderiam ser para 2 pessoas, né? Ou quem sabe no caso anterior, um veículo que só tenha lugar para 3 pessoas. Eu acho que o que é importante é que o governo brasileiro se disponha a trabalhar para isso. E o governo parece muito ausente, muito fraco. O que me leva a concluir que talvez os governos, na verdade, eles sempre sejam ausentes. Os políticos nunca antecipam nada, eles sempre são arrastados pela multidão, né? Talvez eu não possa esperar muito dos políticos. Os políticos parecem não se antecipar a nada. Mas talvez esse seja um aspecto momentâneo, uma observação momentânea. No tempo que vivemos, os políticos eles esperam sempre que os outros tomem decisões, né? Mas talvez possa ser um pouco otimista em pensar que talvez dentro dessa massa de políticos nós temos sempre alguém ou uns poucos que possam sim antecipar o futuro.